Glória a Deus, a graça e a paz, irmão. Amém? Da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de Cristo Jesus, nosso eterno Senhor, nosso Rei, o nosso Mestre espiritual. Amém? Bendito seja Deus. Eu sou o Pastor Van e quero conduzir você, levar você para juntos nós examinarmos a Escritura ou as Escrituras, porque nelas, disse Jesus, nós vamos obter a vida eterna. E examinando as Escrituras, que você, que todo aquele que examina e crê, como diz as Escrituras, nós não seremos enganados, nós não seremos levados a qualquer vento ou roda de doutrinas. Amém? Glória a Deus. Então, agradeço a Deus pelos mais de 218, se eu não me engano, inscritos neste canal. Está crescendo para a glória do nome de Cristo Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, aquele que venceu o diabo, aquele que venceu o mundo e aquele que nos conduz em triunfo para a glória do nome dele. Então, a você inscrito no canal, meus parabéns, a minha gratidão, e vamos crescer. Vamos chegar agora aos 300 e depois 400, 500, sem ambição, devagar, passo a passo, inscrição por inscrição, né, até chegarmos aonde Deus quer. Amém? A gente só vai até onde Deus quer, a gente só tem aquilo que Deus quer, a gente só respira até onde Deus quer, a gente está vivo, né? O ser humano, qualquer ser humano, seja ele cristão ou não, ele depende da ação de Deus, né? Do poder de Deus. Ele só está nesta vida até onde Deus permite. Amém? Nós temos um tempo de validade neste corpo, nós não somos eternos. Então, eterno quando temos a Cristo e o Evangelho da Graça, que é poder de Deus para eternizar o espírito, a alma e recebermos um corpo incorruptível lá na glória. Bendito seja a Cristo Jesus. Então vamos lá, vamos caminhar. Hoje o assunto é polêmico, é um assunto integrante, é um assunto debatido, né, onde os teólogos, né, da religião evangélica e também das testemunhas de Jeová, também os teólogos da Adventista do Sétimo Dia, né, eles acharam aqui no Apocalipse 3:10, eles acharam aqui um arrebatamento. E o pior para eles é que nesse arrebatamento é dividido. Uma boa parte da religião evangélica acredita que aqui tem um arrebatamento secreto. E outro diz não, que é um arrebatamento visível, né? E assim vai. E olha como eles se desentendem. Eles mesmos não se compreendem. Eles mesmos não se entendem. Eles mesmos não se aceitam nessa questão do Apocalipse 3:10. Vamos ler porque o assunto é extenso. Já fiz o primeiro vídeo, a gente viu como era a igreja, onde estava localizada, o comportamento da igreja, o que Cristo falou com esta igreja, a promessa que Cristo fez está no vídeo anterior. Este agora é este aqui. A quem Jesus se dirigiu estas palavras aqui? A quem? A nós ou a esta igreja no tempo de João? A quem Jesus mandou escrever? Este livro foi enviado para quem? Para nós ou para eles, a igreja que iria passar e que passou, né, na grande tribulação, profetizada por Cristo em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos capítulo 13. Então, vamos ler aqui para a gente entender melhor. Porque, acompanhe comigo por favor, porque deste atenção à minha exortação, olha só, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra.
Existe, lembra lá o termozinho, pormenores? Existem uns pormenores aqui que nós vamos ter que usar, extrair desse texto, para a gente poder ter uma ideia do que aconteceu no ano 70, certo? Então, primeira coisa que nós vamos ver aqui é este termozinho aqui, ó, assim como guardaste, tá aqui, ó, porque deste atenção à minha exortação. Em outra tradução, na sua tradução aí, deve estar assim, na João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, tá? Assim como guardaste. Então, como eu estou usando esta aqui, né, a Bíblia King James atualizada, está escrito desta forma, foi traduzido assim, e uma boa tradução, porque deste atenção à minha exortação. Eu vou usar João Ferreira de Almeida Fiel, porque o estudo está baseado nela, mas não altera nada. Diz assim, assim como guardaste, certo? Aqui se aproxima mais do original. Esta tradução aqui está mais próxima, né, das cópias originais, porque o original nós não temos. Só temos cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, e são mais de 6.000 cópias. Muitas delas fraudulentas, alteradas, acrescentadas, e a gente tem que driblar tudo isto para poder chegar ao conhecimento segundo a Escritura, segundo o autor do texto, ok? Então, porque deste atenção à minha exortação. Na sua Bíblia está escrito assim, ó, assim como guardaste a palavra da minha perseverança. Muito bem, deixa eu colocar aqui para a gente entender melhor. Olha só como é que está escrito. Como guardaste a palavra da minha paciência ou perseverança. Vamos usar esta aqui, ok? Vamos usar esta aqui para a gente ter um entendimento do que a gente, aonde nós vamos, qual a nossa compreensão desse texto. Então, repito, os teólogos da religião evangélica, Testemunho de Jeová e o Adventismo do Sétimo Dia, né, eles veem aqui um arrebatamento. Uma parte, um arrebatamento secreto, outra parte, um arrebatamento literal, para cima. Eles veem um arpazo, mas vamos ver se aqui tem isso. Vamos ver se tem um arrebatamento aqui, o que é que João quis dizer para a igreja. Esta promessa foi para a igreja da Ásia Menor. Lembra lá? Muito bem. Então, assim como guardaste, presta bem atenção aqui, meu amado, minha irmã, meu irmão em Cristo Jesus, você que recebeu a revelação da graça. Presta atenção aqui. Assim como guardaste. Então, guardaste, aqui, ó, esta palavra aqui lá em cima, como guardaste, vem do verbo guardar no nosso português, e João usa o verbo grego tereo, né, que significa observar, assim como observaste, assim como guardaste, assim como zelaste, assim como protegeste, certo? Então, tereo no grego significa observar, guardar, zelar, proteger. No contexto do Apocalipse 3:10, nesse contexto que nós estamos lendo aqui, tereo, Jesus está se referindo, olha, presta bem atenção, aqui tem revelações para vocês assim, Pastor Van, como eu fui enganado, eu que vos falo, também fui enganado, mas nós não seremos mais. Assim, olha, então, tereo, guardaste, tereo, Jesus está se referindo a um povo que guardou, um povo que guardou um dever, um preceito, que guardou a lei e seus costumes. E eu pergunto a você, doutor da lei, quem foi este povo que guardou dever, preceito, lei e costumes na época de João? A que povo João está se referindo? A que povo João disse aqui, escreveu? A que povo Jesus mandou João se dirigir? Assim como guardaste, a nós,
ao mundo todo ou a um povo que guardava costumes judaicos? Eu vou responder. João está se referindo aos judeus da sua época, aos seus irmãos que guardaram o dever, que guardaram preceitos, que guardaram a lei e seus costumes judaicos. Então aqui a gente já começa a entender que guardastes, assim, Apocalipse 3:10, não se refere aos nossos dias, não se refere a todas as nações, não se refere ao mundo geográfico para os dias de hoje. João está escrevendo, se referindo à igreja local da Ásia Menor. João escreve a esta igreja, a este povo, aos judeus da sua época. João estava nos primeiros meses do ano 70. João está se referindo a este povo, a Israel, aos judeus. Digo isto sem medo de errar. Como guardaste, Jesus está se referindo aos judeus que guardaram a lei, que guardaram os preceitos, que guardaram os mandamentos, que guardaram os costumes judaicos, ok? Vamos lá. Então, guardaste, ainda aqui no verbo guardar, guardastes, terel, este verbo está, guardaste aqui, ó, como guardaste lá em cima, este verbo, doutor, está no pretérito perfeito do indicativo, na segunda pessoa do singular. Tu guardastes, eu guardo, tu guardaste. Na segunda pessoa do singular, é usado para falar de fatos, acontecimento ou ações que ocorreram no passado em determinado momento, tendo seu início e seu fim no passado. Então veja que todo o contexto já nos dá a entender, pelo verbo, só pelo verbo, que estes acontecimentos, né, este guardar, que está no pretérito perfeito do indicativo, foram ações, foram acontecimentos que ficaram, né, que teve seu início e seu fim lá no passado. E isso nos arremete para o ano 70. Tudo vai ocorrer para o ano 70. Apocalipse 3:7 não fala de um arrebatamento. Já vou adiantando aqui para você. Apocalipse 3:10 não fala de um arrebatamento. Jesus não arrebatou ninguém nas nuvens. Jesus, aqui, Apocalipse 3:10, não fala de um arrebatamento de pessoas que foram tiradas da terra para as nuvens. Muito pelo contrário. Vamos devagar. Calma, doutor. Calma, doutor. Vamos tomar os nossos remedinhos da pressão. Que a pressão é forte. É que o texto diz pressão aqui. A tentação que ele fala aqui, ó. Da tentação, aqui no grego é pressão, é traduzido. Mas vamos lá. Então o verbo guardar aqui, né, que é usado para fatos, acontecimentos e ações que aconteceram lá no passado. E não, este verbo não lança nada para o futuro. Muito pelo contrário, foram fatos, ações, acontecimentos que foi feito lá no passado, que hoje nós só contamos a história do Apocalipse. Também, aí Jesus vem agora aqui, ó, como guardaste a palavra da minha paciência, também, olha lá, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo. Aqui é um prato cheio para eles, né? Prato vazio, cheio de vento, cheio de invenções. É um prato cheio de mentiras, de enrolações, né? Aqui tem um arrebatamento. Também Deus disse que ia guardar. Guardar onde? Vai subir os santos lá para a glória. Primeiro que Deus não está falando conosco.
Primeiro que Jesus não, esta carta não foi dirigida a você, doutor da lei, e nem a uma igreja do nosso século. Primeiro que isso aqui foi do aion vencido, do primeiro aion, do aion de Pedro, de Paulo, de João, de Cristo, né? Eles estavam aqui no fim daquele aion, daquela era, daquele mundo judaico. E esta carta foi dirigida às 7 igrejas da Ásia Menor, Apocalipse 1:11, 1:4 e 1:11, certo? E segundo que todo isto, esses verbos, tudo isto aqui nos dá o entendimento de que tudo isto é lançado para o passado, pretérito, ok? Pretérito perfeito do indicativo. Então, também eu te guardarei. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, a você que está me vendo, assistindo, vendo este vídeo pela primeira vez. Também eu te guardarei. Jesus, esta expressão, eu te guardarei, Jesus prometeu guardar a igreja de João, eu te guardarei, aquele povo que guardava preceitos, leis, mandamentos, ensinamentos judaicos, ou a nós? Aqui, a quem Jesus está se referindo aqui? Também eu te guardarei. A eles ou a nós? É só você entender o texto. Aqui não está falando de arrebatamento, em hipótese nenhuma, não se fala de arrebatamento para as nuvens. Aqui não houve arrebatamento. Se tivesse de ser ou de ocorrer um arrebatamento, teria de ser em 70. Você vai ver isto aqui. Primeiro, por causa dos verbos. E segundo, porque nós vamos ver aqui umas palavrinhas aqui no grego que dá a entender literalmente que foi lá em 70. Então você vai percebendo que aqui não fala de arrebatamento. Pior ainda, arrebatamento secreto. Aí é que piora tudo. Então, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo, ok? Então, a hora da tentação que há de vir, certo? Eu te guardarei, também eu te guardarei. Então, Jesus está se referindo àquele povo que guardava, que guardou, certo? Os preceitos, a lei, os mandamentos e os seus costumes. Então, Jesus está se referindo àquele povo antes de 70. Que mais aqui? Então, aquele povo lá do primeiro século, na época da Ásia, e não a nós, eu te guardarei. É tão verdade isto que Jesus guardou aquele povo lá na grande, ou na, ou da, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que tem uma preposição ek no grego. Isso aí eles usam para... Mas a gente vai desmistificar, né, esta intenção tendenciosa ao erro que os doutores da lei usam para manter esse texto no futuro. Um texto que está no passado, os acontecimentos do passado, mas os doutores da lei sustentam esse texto para um futuro, erroneamente, tendencialmente, são tendenciosos ao erro, à mentira, ao engano. Então foram lá para os irmãos, este te guardarei da hora da tentação. Então Jesus está falando com aqueles irmãos do primeiro século, os irmãos da Ásia Menor. Agora, aqui da hora da tentação. Presta atenção mais uma vez, por favor, a você do canal Iluminados pela Graça. Da hora da tentação. Quando diz ali, da hora, aqui, da hora da tentação. João usa um substantivo grego, rura, que é hora, rura, no grego, com um detalhe. Temos no grego, quando você começa a examinar um pouquinho, você vai examinar o grego, né? Que você vai lá estudar, pesquisar, começa a aprender as primeiras palavras, os primeiros passos, e você aprende muito isso, né? Os termos para tempo, os termos que o grego usa para tempo. Então, nós temos no grego pontos de tempo
que consiste em ocasiões para acontecimentos específicos. Isto é importantíssimo a gente saber isto. Aí nós não seremos mais enganados, né, pelos doutores da lei, só da lei, mas da graça não entende de nada. Então, nós temos no grego isto, né, termos específicos para tempo, acontecimento específico para tempo. Exemplo, nós temos no grego o kairos, temos também o cronos, temos também o hura, temos também o remera. São termos gregos que representam, quando são usados, né, eles são usados representando tempo específicos para épocas específicas. Beleza? Muito bem. Então, kairos, podemos ver aqui este tempo kairos, aonde ele está, em que contexto ele pode ser usado. Ele está aqui, ó, Mateus 13:30, aqui, Mateus, capítulo 13, versículo 30, que diz aqui, ó, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro. Vamos voltar aqui, esta tradução, porque é ela que vai dizer o tempo aqui, ó. Deixai, pois, crescer juntos até a safra, e no tempo da colheita, aqui está o termo kairos. Essa palavra aqui que tem tempo é kairos, usado para tempo. Um tempo se referindo a épocas ou acontecimentos específicos. Então aqui seria o tempo da colheita, que é kairos. Também cronos, Atos capítulo de número 7. Vamos ver outro termo usado para tempo. E o versículo 17 que diz: ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão. Ao se aproximar o tempo. Então, o tempo aqui é cronos. Temos também o tempo para ura ou rura, né? É um termo grego usado também para tempo. Não é simplesmente hora, a nossa hora, 11 horas, mas é um termo usado para tempo. Rura. Mateus 26:45. Mateus 26, né, 45. 26:45. Passado algum tempo, olha só, voltou os discípulos e indagou. Então, passado algum tempo, passado algumas horas, então aqui, horas aqui, é um termo grego usado para um tempo específico, ok? Acontecimentos, né? Um tempo que iria chegar, um tempo determinado. Então, rura, preste atenção que isso é importante lá do Apocalipse 3:10, este termo aqui, rura. Então, chegou o tempo, Mateus 26:45, podemos dizer, chegou o tempo. E também João, né, o livro histórico de João, capítulo 2, versículo de número 24. Olha só, Mateus, capítulo, aqui, João 2:4, perdão, João 2:4, aqui, ó. Jesus lhe disse, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha rura. Termo grego usado para tempo. Ainda não é chegado o meu tempo, a minha hora. Ok? Então, João capítulo 2, versículo 34, literalmente podemos dizer: meu tempo ainda não chegou. Jesus dizendo à sua mãe, a Maria, meu tempo ainda não chegou. Ou Ruto, Requei, Rura, Mu, meu tempo ainda não chegou. Literalmente você pode dizer, Jesus poderia ser traduzido esse texto, certo?
Então, ou seja, os termos aqui agora ainda não chegou a ocasião de certos acontecimentos. Jesus também poderia dizer aqui, né? Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegado a minha hora, ou ainda não chegou a ocasião de certos ou de certo acontecimento. Transformar a água em vinho. Hura, termo grego para tempo. Ou seja, os termos kairos, cronos, termos gregos, né? Hura, remera, são termos gregos usados em referência a tempo. Beleza? Captou? Vamos prosseguir. Então, aí vem aqui agora, vamos lá voltar para Apocalipse, porque a gente precisa entender isto aqui. Senão a gente está enrolado, ele vai dizer, ele vai falar que Jesus virá aonde o termo grego, aonde o grego português diz que este acontecimento aqui, Apocalipse 3:10, isto aqui está no passado, porque deste atenção à minha exortação, quanto ao suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente, olha só, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo. Então, esta tribulação foi a tribulação que Jesus profetizou em Mateus 24, né? Que ele disse que nunca tinha acontecido e nem depois dessa acontecerá. Eu escuto quase todos os dias no YouTube, vejo pastores renomados dizendo que esta tribulação já houve, mas que haverá outras. Ou seja, desmentindo a Cristo Jesus. É ou não é? É. Jesus disse, nem houve e nem haverá. Eles dizem, já houve e haverá. Quem está com a verdade? Os doutores, inventores de mentiras, né? Acrescentadores da palavra, ou Cristo, o Filho de Deus, o Eterno, o Espírito Santo? Então, eu prefiro confiar em Cristo e na sua palavra. Amém? Acredito que você também. Então, como ele diz aqui, guardaste a minha palavra, porque deste atenção à minha exortação. Aí ele diz, então o termo aqui, palavra, para palavra é logos. Logos, guardaste a minha palavra, exortação. Deixa eu voltar aqui para o fiel. Como guardaste a palavra da minha paciência? Palavra aqui é logos. Logos tem um sentido aqui de profecia, ordem, instrução. Então esta palavra logos, ela pode representar o verbo, a palavra em ação, uma série de coisas. Mas neste contexto, que é o que vale, neste contexto, ela traz o sentido de profecia, ordem e instrução, trazendo uma ideia de aquele que guardaram, ou aqueles que guardaram a palavra logos, profecia e instrução, teriam firmeza quando enfrentasse pressões. Porque olha só o contexto. Como guardaste a palavra da minha paciência, ou seja, o guardar a palavra, logos, né, traria algo poderoso. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo. Eles iriam ficar resistentes, conscientes, certo? Jesus iria guardar eles da tentação e não arrebatar. O texto não fala, não é um arrebatamento. Você vai ver isto aqui. Esse texto aqui, de Apocalipse 3:10, não existe arrebatamento. O que existe é uma guarda, uma proteção, certo? Então, guardar aqui logos, que é profecia, instrução, teriam firmezas quando enfrentasse pressões. Detalhe, Jesus prometeu guardar também, eu te guardarei da hora da tentação. Jesus prometeu guardar 2000 anos, eles ou nós? Não dá, irmão. Olha, se nós não lermos, nós seremos enganados.
Porque se eu for ler nos dias de hoje, eu vou ler assim, ó, como a graça e a paz, irmão. Nos dias de hoje, no púlpito das sinagogas de Satanás, no púlpito. Graça e paz, irmãos. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Olha o que Jesus diz para você. Olha o que Jesus está falando para nós. Olha o que Jesus está falando para a igreja de hoje, para os últimos dias que estamos passando. Fique firme, irmão, cuidado. A grande tribulação está estourando. Isso são os pastores que dizem hoje, de um texto, de uma ação, de acontecimento que ocorreu no ano 70, há 2000 anos atrás. Aí ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, tá vendo, irmão? Todo aquele que guarda vai acontecer isso. Também, olha Jesus falando contigo, irmão. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo para tentar os que habitam na terra. Deus vai guardar a sua igreja. Deus vai arrebatar. Aí outros da outras religião diz, não, Deus vai, esse arrebatamento será secreto. A outra diz, não, aqui todo olho verá. Quantos arrebatamentos vocês querem? Apocalipse 1:7, olha só, versículo 7. Se é secreto, como é que vocês vão... se o arrebatamento que vocês dizem que vão acontecer, os doutores da lei, né? Eu estou fora dessa questão aí, dessa escatologia de arrebatamento. Mas se os doutores da lei, os religiosos evangélicos, testemunhos de Jeová e o adventista do sétimo dia, dizem que vai haver um arrebatamento secreto. Arrebatamento secreto. Beleza. Então como é que vocês podem correlacionar esse texto, Apocalipse 3:10, com este aqui? Eis que vem com as nuvens, segunda vinda, para vocês. E todo olho o verá. Todo olho verá. Já matou, meu irmão. Como é que será secreto se todo mundo vai ver? Até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão, né? Então, se é um arrebatamento, né, vai ter lamentações. Tem um vídeo passado aí muito bom sobre isto. Então, se vai ser secreto, como é que todo olho vai ver? Toda a terra vai ver? Não dá. Não bate com a verdade escrita. Aqui, agora vamos voltar lá. Então, Apocalipse 3, versículo 10, né? Então Jesus diz aqui, ó, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Então você já está sabendo que Jesus guardou aquela igreja aonde? Na grande tribulação, ou guardou da grande tribulação. Não que arrebatou. Eu ainda vou falar para você no próximo vídeo, né, sobre ek, que eles usam para dizer, olha, ek, tirar. Como se fosse aquilo que Paulo usou para a igreja de Tessalonicenses, capítulo 10, né? Aquele termo grego arpazo, puxar com força, arrancar, tirar de um lugar para outro. Mas aqui não tem arpazo. Aqui tem assim, guardarei da hora da tentação, da grande tribulação. Jesus guardou esta igreja, Jesus guardou o seu povo, Jesus guardou os eleitos judeus da hora da tentação. E outra coisa muito importante que nós vamos ver no próximo vídeo, que eu já convido você, e não perca, nós vamos ver isso aqui, ó, sobre o mundo, sobre todo mundo. Este mundo aqui não é cosmo, doutor. Você sabe disso. Você não pode negar isto. Porque o léxico que você tem, eu também tenho. O dicionário grego que você tem, eu também tenho. Então, mundo aqui no grego é oikomene. Oikomene. Então, o que significa oikomene? Não é em todo lugar, todo mundo, toda a terra, todas as nações. Não, doutor. E pior, e nem foi lançado para o nosso mundo. Esse texto aqui, esta palavra, este livro, né? Esta grande tribulação foi para, você vai ver isto aqui, para os judeus. A ira de Deus foi para os judeus.
e não para todas as nações, ok? Então, guardar, arrebatar, guardarei. Então aqui, ó, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo. Então, fica aqui, por enquanto é só. No próximo estudo, aí você não pode perder, porque se você perder, vocês vai continuar sendo enganados, né, pela tradição judaica, religiosa, evangélica, adventista. E ainda tem testemunha de Jeová batendo nas portas, dizendo que Jesus está voltando, né? Aonde toda a escritura diz que ele já veio em 70 e fez juízo a Israel, aos judeus, ok? Então, próximo estudo, não perca, próximo estudo. O que significa aqui, ó? Guardarei da hora da tentação. A gente vai ver isso aqui por detalhe, o que o grego diz sobre isso. E vi sobre todo mundo os que habitam na terra. Então nós vamos ver hora da tentação, mundo e habitam na terra. É muito importante. Vai ser uma lavagem de verdade, de Bíblia, de Escritura, ok? Isto aqui não é ensinado na escolinha dominical, nem na escolinha sabatina, e nem no Salão do Reino, né? E nem nas catedrais romanas, tá certo? Então, vamos crescer, vamos aprender. Agora, para isso, eu te peço, me ajuda aí, meu irmão, minha irmã, me ajuda aí, em nome de Jesus, compartilha para um amigo, para uma amiga, para uma pessoa que está sendo um eleito, que quer se libertar dessa maldição religiosa, né? Que quer crescer, que quer aprender, que quer ser instruída na verdade. Manda aí para ele, para ela, de qualquer religião, seja católico, evangélico, espírita, qual for, manda. Ele está querendo? Manda. Que Deus é quem opera, né? A libertação, a salvação e a cura é Deus quem opera, é o Espírito de Cristo. E aperta o sininho aí que vem coisas grandes, coisas maravilhosas para a gente desfrutar do Evangelho da Graça de Cristo. E, por último, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal Iluminados pela Graça, ajuda aí teu amigo, ajuda o teu companheiro aqui das 19 horas, ajuda aí, se inscreva no canal para a glória de Deus. Então, vamos estudar ainda o próximo estudo, da hora da tentação, nós vamos ver no próximo vídeo já, vai ser curto também, da hora da tentação, do mundo, oikomene, não cosmo, e os que habitam na terra. O que significa esses termos no grego, koine, ok? Deus te abençoe grandemente.